Bom dia, Brasília. Bom dia, Brasil. São 10 horas, 11 minutos, horário de Brasília. Estamos com 11 minutos de atraso, porque essa é uma edição especial do TV Sim Direto. Uma edição especial por conta dessa semana agitada no cenário político, no cenário econômico e, consequentemente, no cenário associativo e sindical aqui em Brasília, com esse, vamos chamar, conceituar, pacote de maldades que o governador Rodrigo Hollenberg lançou, que está penalizando muitos servidores públicos. Por isso eu gostaria que o Marvin abrisse lá na mesa. Nós estamos aqui no nosso estúdio com muitas representações associativas ligadas ao Sindireta, para exatamente tentar externar para vocês qual a receptividade desse pacote por conta das associações e o que os diretores do Sindireta acham. E também, logicamente, que não deixa de ser a vedete do nosso programa, nós vamos abrir para você também participar. Quer saber como? Põe no ar, Marvin. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sim Direta. Pois é, você que mandar a sua pergunta por e-mail pelo Linha Direta, é importante que você coloque o seu e-mail. Por quê? Porque o nosso tempo de programa é limitado, varia entre 40, 45 minutos, assim, às vezes até 1 hora. Porém, não deixa de ser limitado. Então, as perguntas que não puderem ser respondidas no programa de hoje, a assessoria de comunicação do Sindireta tenta enviar essa resposta via e-mail para vocês. Eu vou dar o meu primeiro bom dia ao nosso diretor Márcio Paiva. Bom dia, Márcio Paiva. O que representou essa semana, vamos colocar, conturbada aqui no cenário sindical econômico de Brasília? Bom dia, Valdir. Bom dia, nossos web site, né? Isso. Está aí nos assistindo, senhores servidores, companheirada das associações, nosso presidente de Bahia aqui do Sindireta, Alegria, toda a nossa diretoria. Valdir, desde o dia 1º, aliás, ainda na transição, nós já tínhamos uma expectativa de que teríamos dias difíceis com esse governador. O difícil é acreditar em tudo isso que está acontecendo, mas as coisas todo dia acontecem de forma diferente, todo dia tem um discurso diferente e nós estamos a cada dia mais surpresos com as informações. Esperamos que o governo se posicione dentro de uma verdade da qual possa convencer tanto os servidores quanto a sociedade desse pacote de maldade, coisa que ainda não convenceu dentro de uma verdade da qual a gente possa chancelar. A gente não tem nada disso que ele tem colocado como verdade, Valdir. Ok, Danilo, eu vou pedir para você fazer a conexão aqui com o Marlon Moisés, ele é vice-presidente da ASCAP. Marlon Moisés, primeiro, o que é a ASCAP, né? Qual a entidade de servidores que a ASCAP representa? Bom dia a todos. A ASCAP representa os servidores da carreira de políticas públicas, tá? Nos seus três cargos. Nasceu no Palácio do Buriti e hoje tem filiados em vários órgãos do Distrito Federal, fazendo o debate e a discussão sempre da carreira de políticas públicas. E qual foi a receptividade de vocês com esse pacote recebido pelo governador? A verdade toda é que esperávamos há alguns meses que isso já aconteceria. Afinal de contas, ele vem demonstrando desde o início do seu governo que não está a fim de dialogar com o servidor, não tem interesse em apresentar propostas construtivas para a gente. Então, para nós não foi uma surpresa. Acreditávamos que ele pudesse ainda facilitar um pouco o diálogo e deixar o coração aberto e não fazer esse tanto de maldade. São vários servidores que estão no prejuízo e infelizmente, o governador Hollenberg vem decepcionando a todos nós. Eu vou dar o meu primeiro bom dia aqui também para o nosso presidente Ibrahim Youssef, lembrando que o Márcio Paiva é vice-presidente do Sindireta, eu falei diretor porque tem tanto diretor aqui, o Márcio Paiva é vice-presidente do Sindireta. Vou dar o meu primeiro bom dia aqui para o Ibrahim Youssef,
presidente Sindireto, e o Ibrahim Youssef é engraçado. Eu, como jornalista, eu recebi uma pauta na terça-feira, até falei com o meu cinegrafista Danilo, está estranho essa questão dessa pauta, alguma coisa vai acontecer hoje. Eu gostaria de externar isso para você, telespectador. Eu, como jornalista, faço parte do Conselho Editorial do Jornal de Brasília. Recebemos uma pauta dizendo que o secretário de Fazenda ia apresentar os números da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, de ultrapassar os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, e marcaram com toda a imprensa no auditório da Secretaria da Fazenda. A primeira coisa que eu achei estranho, por que não marcaram no Salão Nobre do Buriti, onde normalmente é esse tipo de entrevista coletiva? Ok, mas logo depois eu já soube, porque o governador Hollenberg chamou os sindicatos para conversar, inclusive paralelo à entrevista coletiva do secretário de Fazenda. Aí eu rapidinho saí com o meu cinegrafista lá para o Buriti. Aí minha outra surpresa, ele chamou sindicato por sindicato, não foi uma conversa geral. E o Ibrahim Youssef foi um dos representantes do Sindireta lá. Ibrahim, o que o governador conversou com você? Eu senti estranho essa metodologia que o governador achou. Achei estranha a questão dessa marcação, dessa coletiva de imprensa do secretário de Fazenda no mesmo horário que o governador chamou vocês. Eu queria saber o que o governador conversou com vocês. Foi você e o presidente de honra do Sindireta, né? Chamou só 2 por 2, lá na salinha dele reservado, cada sindicato reservado um horário para conversar. O que o governador conversou com vocês? Bem, primeiro um bom dia a todos os servidores que estão nos assistindo, né? E eu quero aqui também cumprimentar todas as associações que sempre trabalharam em conjunto com o Sindireta, né? A gente recepciona muito bem aqui na TV Sindireta, que esse é o canal realmente onde o servidor tem a oportunidade de debater e conversar com os dirigentes sindicais. Eu quero dizer para vocês que nós temos que entender essa conjuntura que passa hoje o GDF. Um total desrespeito com os servidores públicos. E além do mais, nós estamos sofrendo dos maiores ataques aos nossos direitos adquiridos. Um governo que não paga o 13º dos servidores, um governo que não quer respeitar a lei, inclusive não paga a conversão da licença-prêmio em pecúnia, manda projetos sem nenhum diálogo com os trabalhadores e servidores e joga no colo dos servidores toda essa crise dentro do GDF. E aí então, de última hora, insatisfeito com a decisão do Tribunal de Justiça, porque já foi discutido lá a questão da legalidade das nossos reajustes, não aumento salarial, é bom que a gente diga isso, ele vai agora, realmente, a máscara cai e ele coloca realmente que não tem condição de pagar esse reajuste aos servidores. Então é muito ruim, porque além dele colocar essa situação a toda a comunidade, colocando a comunidade contra os servidores públicos, ele coloca que não tem orçamento para pagar, para honrar esse pagamento. E, no entanto, o governo chama as entidades ao Palácio do Buriti e não apresenta uma proposta. Nós só estamos vendo falácias da crise. E nós não vamos aceitar isso, Valdir. Porque toda a nossa luta, nossas conquistas foram com muitas lutas. Nós temos na lei federal uma previsão de que os estados e o Distrito Federal terão que recomposição salarial anualmente. Eles não cumprem isso. E quando a gente negocia, nós estamos falando em matéria de uma negociação com o sindicato de 3 anos. E na sua última parcela, faltando 15 dias, o governo vem alegando que não tem como pagar. E além do mais, não trazendo uma proposta viável, somente dizendo que por conta dessa crise, que não nos conforta. Porque esse amuleto que eles estão usando da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso nós vimos já no passado. Isso para a gente não convence. Porque muitos dirigentes, inclusive, perguntam o seguinte: para onde estão indo os outros 50%? Já visto que ele fala que é 50% que ele está gastando com folha de pagamento, que nos duvida. Porque se hoje você entrar no site de um deputado distrital, você vai ver lá que hoje tem saldo sim para ele fazer o pagamento. O que nós estamos sentindo é um total descompromisso com os servidores públicos e um ataque aos nossos direitos. E aonde ele realmente não cumpre a sua palavra e caminha para a Câmara Legislativa também a toque de caixa a discussão da retirada da nossa licença-prêmio.
dizendo que é por capacitação. Olha, governador, o senhor está mal assessorado, porque gratificação de capacitação, nós já temos a nossa gratificação de habilitação, porque o servidor que estudar e se capacitar, ele já recebe. E mesmo assim, o senhor sempre tem colocado para a gente que de maneira alguma o senhor ia retirar a licença-prêmio, porque isso já no início do seu governo, inclusive foi matéria de jornais e de muitos servidores anteciparem a sua aposentadoria, porque já tinha ameaça da retirada da licença-prêmio. Então, meus amigos, não nos resta mais nada do que no dia 24, quinta-feira, a partir das 10 horas, a gente dá uma resposta a toda essa política maléfica, a esse pacote maléfico do seu governador de ir à Praça do Buriti a partir das 10 horas no Movimento Unificado. Ok. Antes de eu passar para o nosso diretor Gonzaga Negreiros, também está aqui no nosso estúdio, muitas mensagens já estão chegando aqui, que a gente abriu por linha direta, mas eu vou ler essa aqui em especial do Eduardo Ximenes. Bom dia a todos. Por motivos de força maior, a Soceora, hoje eu falei o nome certo, a Soceora não pode estar aí, mas por favor conclamar todos os servidores do Na Hora para o dia 24/9 às 10 horas. Todos do Na Hora convocados, unidos somos mais. Ok, Eduardo Ximenes, dado o seu recado, o presidente Ibrahim também acabou de dar aqui. Eu vou passar agora para o nosso diretor Gonzaga Negreiros. Diretor, há vários programas, há várias edições do TV Sim Direta, nós temos debatido aqui que o governador Hollenberg está fechando as portas, ele não recebe o sindicato. Agora, como o nosso presidente colocou, receber aos 45 do segundo tempo, na hora já de estar perdendo o jogo, é complicado, né? Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os telespectadores da TV Sim Direta, presidente Ibrahim, ao vice Márcio, ao Marlo, e aqui a Fátima, a Donizete, e aos nossos colegas que estão nos assistindo. Nós estamos aqui hoje, inclusive estou com sono, não dormi essa noite, passei a noite toda fazendo conta. Levantei as contas todo do governo do Distrito Federal por minhas fontes. Passei a noite fazendo contas e descobri que o governo tem dinheiro. Vou revelar até o final do programa qual é a fonte, não vou falar agora, mas achei aonde o governo, se ele diz que não tem recurso, eu vou mostrar para ele onde os recursos estão, para ele cumprir os acordos já firmados. Porque inclusive eu, nessa noite também, não dormindo, fazendo contas, eu cheguei à conclusão que o nome do Hollenberg, nós vamos trocar esse nome, vai ser Rola e Enrola. Rola e Enrola, porque aí aparece a ponta do iceberg, onde as coisas começam a aparecer. Porque a cada momento ele vem com conversas diferentes. Ele surpreende a gente na incompetência dele. A minha surpresa com o Rola e Enrola é na sua incompetência. Por quê? Porque ele nunca teve experiências no executivo. As suas experiências frustradas foram no legislativo. Deputado distrital. Nenhum brasileiro sabe o que esse senhor fez como deputado distrital. Aí foi eleito deputado federal. Ninguém sabe de nada que esse senhor fez como deputado federal. Elegeu-se a senador. Nada de projeto como senador. E agora governador, nada. Então só sabe reclamar, só sabe dizer que não dá, que não pode. Então um péssimo gestor, uma péssima impressão. E nessa abertura, realmente nós estamos... Eu estou cansado, porque essa noite eu não dormi. Fiz tantas contas, fiz um levantamento da arrecadação, aonde o Distrito Federal arrecada, onde tem dinheiro sobrando. E no final eu vou revelar qual é a fonte e onde está o dinheiro. Então você fica atento aí, viu, senhor telespectador, senhor servidor. Vou mostrar para vocês aonde está o dinheiro e quais são as fontes, entendeu? Fica atento, fique ligado, que você vai ver e você não vai acreditar mais em conversa fiada do Rola e Enrola. E com certeza não está no bolso do servidor, diretor, esse dinheiro. Vamos agora passar para a presidente da ASEC, a Fátima Lima. Fátima Lima, a ASEC, que entidade é essa e como vocês recepcionaram esse pacote malévolo do governador Hollenberg? Bom dia a todos, bom dia ao pessoal da TV Sim Direta e bom dia a todos os servidores do governo do Distrito Federal, que eles a cada dia estão mais preocupados com a vida financeira. A vida financeira de cada servidor está exatamente como ele recebe o pagamento. Alguns estão totalmente na mão do BRB e quando recebe a esperança de ter um aumento, esse governador diz que não tem dinheiro,
bota a culpa no outro governador. E esse negócio de botar a culpa no outro governador já chega, ô senhor governador. Já chega. O senhor entrou, foi eleito e o senhor tem a responsabilidade de mostrar um plano de gestor. O senhor está aí como gestor. O senhor está aí para resolver. Não sou eu que vou aí resolver, porque o senhor foi eleito para isso. Então, o servidor hoje, ele está totalmente, mentalmente desequilibrado. Ele não sabe exatamente nem quando vai, ou se vai receber o salário. Porque o senhor já tirou o último dia útil de cada mês e já colocou para o 5º dia. Quer dizer, quando chega lá para o dia 20, o servidor já não tem mais, porque já fica o dinheiro todo no BRB. E tem um problema também com o servidor, porque os empréstimos feitos no BRB, eles venciam todos no último dia útil. Eu tenho reclamações de associados que dizem que não pode mais pagar qualquer outro serviço com relação ao BRB. Porque quando chega no 5º dia, ele está cobrando o mês anterior. Quando ele faz, por exemplo, qualquer serviço que ele tem que depositar algum dinheiro no BRB, o BRB engole, porque ele vai lá e pega o dinheiro todo. Por quê? Porque esse mês que ele está colocando esse dinheiro, já conta como pagamento para o BRB. O BRB vai lá e desconta tudo. Eu não estou fazendo campanha para o BRB, eu estou fazendo campanha para esse governador que abandonou literalmente o servidor público. E nós, Sindireto e demais sindicatos e associações, não vão aceitar, governador. O senhor está aí, o senhor resolve o problema dos servidores. Os servidores estão sofrendo. Imagina alguém não ter pagamento, não receber pagamento. O servidor não tem como pagar um aluguel, não tem como comer. O senhor está querendo o que exatamente? Nós estamos aqui e dia 24 nós vamos para a Praça do Buriti e vamos ficar lá até o tempo que for necessário, porque nós não aceitamos esse pacote de maldade do senhor. Eu estou falando no seu olho, tá, governador? Porque eu gosto de falar olho no olho, e isso o senhor não faz. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. A Fátima Lima é presidente da SEC, que é a Associação dos Servidores da Cultura aqui do Distrito Federal, né? O José Donizete, ele é secretário geral da ASCAF. A ASCAF é da Secretaria de Fazenda, não é isso? Qual foi a receptividade, José Donizete, desse pacote anunciado pelo governador Rodrigo Hollenberg? Bom dia, Valdir. Foi uma decepção. Os servidores da Secretaria de Fazenda, que arrecada para o Distrito Federal fazer suas obras sociais e ver essas reposições salariais que nós tivemos. Foi reposições salariais, não foi aumento salarial que nós tivemos. Agora o governador vem, retira nossas reposições retroativas lá antes dele ser governador, na época que ele era parlamentar e que não apresentou nenhum projeto para dar aumento aos servidores públicos do Distrito Federal. Então, essas reposições foi reposições salariais. Ele está falando em retirar aumento, ele não está retirando aumento, está tirando reposições de perdas salariais. Todo cidadão de Brasília sabe, toda vez que vai no supermercado, o poder de compra de seus salários diminuídos. Então, eu conclamo aqui a todos os servidores da Secretaria de Fazenda que vá dia 24. Todos os servidores da carreira de políticas públicas e gestão governamental, vá à Praça do Buriti, dá seu grito, tirar esse nó da garganta, dar seu grito de repúdio contra essa maléfica, esse projeto maldoso que fizeram e está querendo colocar de garganta abaixo ao servidor. Essas são minhas colocações e conclamos a todo servidor da Secretaria de Fazenda, de qualquer secretarias, qualquer administrações regionais, vamos para a Praça do Buriti, porque o governo está nos afrontando.
Vamos dizer um não a esse afronto. São minhas palavras. Ok, muito obrigado, José Donizete. Ele é secretário-geral da ASCAF. Antes de nós abrirmos aqui para as respostas às perguntas que chegaram, eu gostaria de apresentar um vídeo feito pela assessoria de comunicação do TV Sindireta. Põe no ar, vá, o Marvin. O que era uma dúvida entre os servidores desde o início do ano se tornou uma triste realidade. Nesta semana, o governador Rodrigo Hollenberg convocou os sindicatos para uma reunião a portas fechadas em seu gabinete, onde anunciou que não pagará a terceira parcela dos reajustes concedidos a 32 categorias em 2013. Esse governo vem demonstrando desde o início do seu mandato para que veio. Primeiro veio os projetos de leis que retiram os benefícios dos servidores nas suas aposentadorias, criando um modelo diferenciado de aposentadoria para novos ingressos e para um impacto que gera impacto também para os atuais servidores, e com outras medidas que ele vem demonstrando contra o servidor, o fato de ter entrado na justiça para retirada dos aumentos, então já demonstrava que ele queria fazer esse tipo de trabalho conosco. Eu não recebi com surpresa, já estava esperando. Eu não imaginava que seria dessa forma, ele seria menos audacioso. Eu achei uma covardia, porque nós, quando conseguimos isso e sabíamos que o nosso aumento viria agora em setembro e outubro, que a gente ia receber, a gente já fez planos, né? Planejamos algumas coisas, né? Fizemos festa, né? A gente já estava sonhando com as coisas melhores. E agora a gente me pega de surpresa com um desmando desse, então foi uma sacanagem das terríveis para a gente. A direção do Sindireta esperava que o chamado para esta primeira reunião dos sindicatos diretamente com o governador fosse para negociar o pagamento dos reajustes, não para dar o calote, como os sindicalistas classificaram o ato do GDF. Agora recebeu o prêmio. E, no entanto, há uma frustração, porque o governo disse que não tem dinheiro e que não tem condição nenhuma no momento de pagar esse reajuste. Então isso é uma medida muito ruim para os servidores, haja visto que todos eles estão contando com esse aumento salarial, né? E não tem como o sindicato aceitar qualquer adiamento desse aumento salarial. Além do não pagamento dos reajustes, o governador anunciou outras medidas que prejudicam os servidores públicos, como a transformação da licença prêmio em licença capacitação, a suspensão de novos concursos públicos e a redução de valores pagos ao servidor que ocupa cargo em comissão. Para combater todo esse pacote de maldades, os 19 sindicatos que compõem o Movimento Unificado em Defesa do Serviço Público se reuniram e deliberaram por uma paralisação de 24 horas na próxima quinta-feira, como uma forma de repúdio às medidas apresentadas. Obrigado, Ana Araújo. Realmente, como eu falei, essa semana foi bastante agitado no cenário associativo e sindical aqui em Brasília. E muitas perguntas estão chegando, por isso que é importante que você coloque o seu e-mail, que as perguntas que não puderam... semana passada nós falamos sobre os médicos, né, aquela turma da necropsia, não foi isso? IML. Muitas perguntas chegaram, eu passei lá para a assessoria de imprensa do Sindireta, é porque o nosso tempo é limitado. Então é importante que você coloque o seu e-mail para que essa resposta chegue até você. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o nosso vice-presidente Márcio Paiva, é do Rodrigo Aguiar. Ele pergunta: bom dia, existe a possibilidade dos sindicatos ingressarem na justiça para garantir o reajuste? Sim, o Sindireta já está fazendo todos os estudos na área jurídica, nossos advogados, nossa banca, para que a gente entre tanto com ação no judiciário como com a reclamação dentro da Câmara Legislativa, por descumprimento de preceitos legais e indo até no crime de responsabilidade que o governador pode estar cometendo dentro desse imbróglio todo. No momento em que ele tem uma decisão judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aquela que foi de 17-0 contra o governo, e da propaganda política que o governo tem posto na televisão para dizer que não vai pagar os aumentos, ele deixa muito claro que é uma questão pessoal, uma questão subjetiva, é do interesse dele não pagar os aumentos porque nós ganhamos na justiça. Então ele quer desafiar a justiça e não quer dar os aumentos para os servidores. No meu ponto de vista, a visão que ele deixa clara é isso, que não quer pagar porque perdeu na justiça, disse que não ia pagar e não vai pagar, não existe outra justificativa. E outra coisa, Valdir,
e nossos telespectadores. O governo tem que explicar, porque ao longo desse tempo, aí nós estamos no 9º mês do ano, várias outras categorias receberam seus aumentos, o governo cumpriu a lei, tudo direitinho. E aí, quer dizer que umas categorias pode, outras não? Como é que o governo explica isso? Então são essas questões que têm deixado a gente preocupado. O governo não fala a verdade, o governo mente, ele aproveita a campanha de não pagamento de servidores públicos, de parcelamento de servidores públicos do Rio Grande do Sul e quer passar para a sociedade dizendo que é a mesma coisa, e não é. O governo mente. No Rio Grande do Sul, os problemas são outros, muito mais sérios que em Brasília. Lá houve uma inadimplência do Estado, e as contas do Estado foi bloqueado, o governo ficou sem dinheiro para pagar os servidores. Em Brasília não houve isso, o governo até o momento está adimplente. Diferente do Rio Grande do Sul. Então não justifica ele usar a mesma campanha do Rio Grande do Sul em Brasília. E Brasília é bem diferente do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa visão em relação à posição do governo. Ô Marlon, aqui eu vou te passar a pergunta da Camila Lopes. Ela diz: sou servidora pública e desde terça-feira não durmo direito. Acho que acompanhando aí o nosso diretor Gonzaga Negreiros. Tudo em pânico, e gostaria que você me respondesse, eu que sou concursada, se corro o risco de ser demitida. É uma pergunta interessante porque ela vai bem no assunto lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, ela implanta algumas obrigações para o governo caso ele ultrapasse os limites de gastos estabelecidos nessa respectiva lei. E a lei existe sim a previsão, mas é um dos últimos critérios que precisa ser adotado pelo governo. Ele precisa, antes disso, sanear todas as dificuldades que ele tem com o Estado, vai cortar vários gastos, fazer várias ações para, na última situação, talvez demitir servidores não estáveis. Mas isso é uma possibilidade muito remota, a qual o sindicato, as associações certamente não permitirão, não serão permitidas essas ações. Eu queria complementar uma coisa sobre lei de responsabilidade fiscal. O governo foi até a televisão, está fazendo uma campanha maciça falando que não pode dar os reajustes, e não digo reajuste, como já foi dito aqui, sim repactuação, reconquista do que nós tivemos aí nos últimos anos, dizendo que atingiu o limite de responsabilidade fiscal com esses aumentos. É pura mentira, porque o limite de responsabilidade fiscal é calculado dos últimos 12 meses. Então, a partir do mês de outubro, setembro, outubro, agosto de 2014 a agosto de 2015 que é computado. A cada quadrimestre é feito um relatório. Então, se os aumentos serão efetivados a partir do mês de outubro, não tem como ele ter entrado no quadrimestre do quadrimestre passado, então esses aumentos não entram na lei de responsabilidade fiscal. Até o relatório passado nós estávamos dentro do limite prudencial. Se o governo subiu para mais de 50% entrando no limite, foi incapacidade dele de não conseguir gerir o Estado, de não conseguir fazer as ações necessárias para que não chegasse ao limite de responsabilidade fiscal. E aí fica dizendo que a responsabilidade do governo passado já tem 2 quadrimestres que é de sua responsabilidade, governador, gerenciar a lei de responsabilidade fiscal. Se estamos com 50 ponto alguma coisa, a culpa é sua, não no nosso aumento. Ok, muito obrigado, Marlon. Vou passar para o nosso presidente aqui para responder a pergunta do Jean Paulo. Ele é servidor do BRB e está perguntando se essa possibilidade de greve geral anunciada por alguns sindicatos cotistas, se os bancários do BRB estão incluídos. Sim, nós estamos fazendo um ato unificado, né? Inclusive com todas as centrais e sindicatos, né, representativos. Então, como é o nome dele, Valdir? Jean Paulo. Jean Paulo. Com certeza, temos que ir para a praça, sim. Mesmo porque esse governo também colocou em discussão, inclusive, a privatização do BRB, né? Então é importante a gente estar todos unidos, em defesa também por esse banco, né, que é o BRB, que hoje é uma instituição respeitada, que tem é uma entidade de grande representação para o servidor, a serviço do servidor, né, que lá
lá, anos atrás, inclusive, estava tendo até aquela discussão de vender o BRB, e a qual nós, do Sindireto, nos posicionamos contra, porque entendemos que essa instituição tem que ser dos servidores públicos. Então, convoca aqui, né, a gente vai fortalecer a partir, porque hoje à tarde estaremos lá no Movimento Unificado às 16 horas, já para cuidar de toda a publicidade, né, na qual, com certeza, os bancários também serão convidados para quinta-feira, a partir das 10 horas, na Praça do Buriti. Só queria complementar a pergunta do Jean Paulo lá do BRB. Jean Paulo, isso. É que não é só os sindicatos filiados à CUT, são todos os sindicatos de servidores públicos de Brasília, tanto os filiados quanto os não filiados, porque são duas frentes. Tem o Fórum em Defesa dos Serviços e dos Servidores Públicos e tem a frente em defesa dos servidores públicos do Distrito Federal. Então, é um conjunto de todas as associações e sindicatos que estão fazendo esse debate e defendendo os interesses de Brasília. Obrigado, Márcio Paiva. São 10 horas e 41 minutos. E como é uma edição especial, nós vamos fazer direto, exatamente proporcionando, valorizar a sua audiência aí, servidor. A gente não vai perder nenhum tempo com o intervalo comercial. Nosso povo aqui vai ficar sem beber água um pouquinho, mas vamos tentar responder o máximo possível dessas perguntas. Eu vou pedir agora a intervenção do nosso diretor Gonzaga Negreiros, que chegou uma pergunta técnica aqui, eu vou passar para o nosso diretor responder. Ele está perguntando o que é limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem pergunta é o Sérgio Maranhão. Sérgio Maranhão, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma lei que foi aprovada aos estados, é a lei da deputada federal Rita Camata, que ela na época ela limitou um gasto aos estados com pessoal. Porque tudo tem que ter uma limitação mesmo. Eu acho que a lei ela existe, mas muitas políticas elas são, como é que se diz, deturpadas, e se usa essa lei para fazer muitas mazelas e esconder muitos outros problemas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o Hollenberg, desde que foi eleito, ele achou a forma de esconder as dele falando da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um limite prudencial da prudência que diz que só pode gastar com servidores públicos, com pessoal, com política de pessoal, um limite de até 48%. 48%, um percentual é 48,4% do orçamento do Distrito Federal, um orçamento de 100%, a lei diz que só pode gastar até 48,4%. Muito bem, vamos lá. No Distrito Federal, o que sempre ultrapassa essa lei de limite prudencial não são os servidores efetivos, a qual nós estamos em discussão, porque o governo faz a farra dos comissionados, ou seja, os cabos eleitorais do governo e dos seus deputados são contratados. E no que são contratados, até sugeriria ao governo que nós achássemos uma política que, dentro do Distrito Federal, só se pode incluir em lei de responsabilidade fiscal os servidores efetivos concursados. Porque já que o governo quer fazer a sua farra, a sua festa, e ele realmente é quem tem a caneta, que se criem, por exemplo, esses servidores comissionados que fosse pago por outro código, pelos 50% outros que resta do orçamento, mas não incluir nós servidores, o Estado continuado nesse imbróglio, porque isso atrapalha a Brasília, isso desestabiliza o comércio, isso gera insegurança. Então, governador, já fica uma sugestão a você e seus, entre aspas, técnicos, que até agora não mostraram nada de técnicos, porque não apresentaram nada, só vieram para falar da lei de responsabilidade fiscal. Até o meu menino de 12 anos é doutor em lei de responsabilidade fiscal, que ele chega em casa e fala: papai, não podemos gastar mais do que nós arrecadamos. O meu menino de 12 anos dá aula de lei de responsabilidade fiscal, e o enrola, não sabe o que é uma lei de responsabilidade fiscal. Escuta os outros falar besteira e faz besteira também. Então, a dizer para o nobre colega aí que a lei de responsabilidade fiscal, ela existe, mas ela está sendo exorbitada aqui no Distrito Federal, está sendo usada como um pano de fundo para encobrir as mazelas, as incompetências, para encobrir realmente a política fraca do Hollenberg, do rola-enrola. Então, colega, nós estamos aqui, realmente essa noite eu passei a noite fazendo contas, até o final do programa eu vou revelar aos telespectadores, aos servidores, aos colegas, onde nós encontramos a solução para esse problema. Então, segue o programa e nós estamos atentos aqui, pergunta que venha para que nós possamos dirimir qualquer dúvida. Ok, o nosso diretor está cada vez mais segurando a nossa audiência, só vai revelar no final do programa. Eu vou fazer. Estou dizendo, o assunto é sério, a gente tem que dar uma dosezinha. Claro que não seja no prêmio da Mega Sena, né?
São 10 horas 45 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo com TV Sim Direta, numa edição especial, recebendo aqui presidentes, diretores de várias entidades, falando sobre esse pacote malévolo, né? Do governador Hollenberg. Eu vou pedir para Fátima Lima, na verdade eu vou te fazer duas perguntas, Fátima Lima. Uma minha, sobre esse ato do dia 23 sobre a VPI, 24. né? O dia 23, É na isso. cultura. Fala no microfone para todo mundo ouvir. E é sobre esse ato, e eu também vou te passar uma pergunta. Na verdade, é um depoimento triste da Rosa Pereira. Ela coloca: sou servidora pública e 2 pontos que o governador mexeu afetou sistematicamente o meu orçamento, até porque ganho pouco. Tenho 3 filhos e não poderei mais ir ao zoológico, pois ficou impraticável a R$10 a entrada. Todos os dias almoçamos no restaurante comunitário criado pelo governo Roriz e agora não posso mais. E ele ainda vem dizer que as medidas não afetarão os mais pobres. O que o Sim Direta, o que as associações estão fazendo para nos defender? Rosa Pereira é que fez essa pergunta. Rosa, minha querida, esse governador, ele perdeu totalmente a cabeça, porque será os menos favorecidos que esse pacote de maldade vai atingir. Eu também, sendo servidora do GDF, não dou mais conta de ir ao zoológico. R$10 é um preço altíssimo, não precisava de R$10. No máximo, eu acho, no mínimo, não é o mínimo, no máximo, estourando R$5. E eu falo para você, se você recebe, o seu pagamento não está dando condições de você viver, você tem que ir associar na nossa associação, que é a Associação dos Servidores da Secretaria de Cultura, porque lá nós temos um estudo todo baseado na sua vida financeira, aonde a própria presidente faz milagre com o salário que ganha. Muito obrigada. Ok, Fátima, eu vou pedir agora ao José Donizete também para responder uma pergunta minha sobre a questão da ADIM, da Fazenda, tá? E logo após eu fazer uma pergunta também que chegou aqui do nosso internauta. Pode falar o microfone. Sobre a ADIM, o Sim Direta já está cuidando dessa parte jurídica. E os servidores, vários, já entraram com medidas administrativas e que nós estamos esperando a Procuradoria do Distrito Federal posicionar referente a esses processos que os servidores ingressaram administrativamente. O Sim Direta, por cautelas, está trabalhando com seu corpo jurídico, esperando esse posicionamento da PRG para que se resolva de uma vez por todas essa questão jurídica dos servidores PPGGs que estão desenvolvendo suas atividades na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Ok, e responda também ao Solon Cardoso. Ele pergunta por que nós, servidores, é que temos que pagar por uma má gestão. Tenho visto que todas as vezes que o Estado está em dificuldades, chama-se os servidores do Estado para contribuir e pagar as dívidas. Quando alguém faz uma má gestão ou roubam, como vem acontecendo na política nacional, quando o caldo estoura, aí chama os servidores para pagar a conta. Tenho visto isso acontecer já desde 1995 para cá. E nós não podemos admitir. Então, conclamamos aos servidores da Secretaria de Fazenda e de todas as administrações regionais do Distrito Federal que venha para o Sim Direta. Venha. O termômetro do sindicato é você. Você, servidor, que está sendo agora atingido diretamente. Venha fazer parte desse termômetro, ajudando o seu sindicato a combater. Você é o termômetro do seu sindicato. Ok, muito obrigado. José Donizete, eu vou perguntar agora ao nosso vice-presidente aqui, está sendo no ping-pong, tá? Muita pergunta, a gente está tentando filtrar, juntar duas em umas perguntas que eu considero já como respondidas, e vocês também, internautas, que considerarem como respondidas, eu já não estou fazendo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso vice-presidente Márcio Paiva.
é do xará do nosso câmera aqui, é Danilo Maia. Vai ocorrer a suspensão dos reajustes salariais dos servidores do GDF que entraram na folha a partir deste mês? Os reajustes dos salários, eles se deram há 3 anos atrás, em 2013, em novembro de 2013. E vem sendo pago paulatinamente e teria que ser pago em setembro. Então, todos que tiveram aumento estão suspensos, segundo o governador Hollenberg. Nós ainda não acreditamos, mas ele já declarou que vai suspender, que não vai pagar mesmo. Tem muita coragem o governador de fazer uma coisa dessa. Veja bem, há 2 ou 3 anos atrás, o Brasil foi às ruas reclamar de 20% de aumento de passagem. 20 centavos de aumento nas passagens. Brasília está sofrendo um caos de reajuste em todas as tarifas. Aumento de passagem, aumento do restaurante comunitário, aumento do zoológico, aumento de IPTU, todos os aumentos. O que nós chamamos a atenção da sociedade é para fazer uma análise se isso é momento para fazer esses reajustes, no momento que uma crise econômica, em geral, não é só no Brasil, é uma crise internacional, se é momento de taxar o bolso do cidadão. Eu acredito que o governador está indo na contramão de combate a essa crise. Nós não acreditamos que o governador vai ter coragem de fazer isso. E chamamos a atenção dos deputados distritais. A Câmara Legislativa é o instrumento que defende os interesses da sociedade, dos servidores públicos, defende os interesses do cidadão. A Câmara Legislativa tem que medir muito bem todos os projetos que foram encaminhados para aquela casa e saber se é o momento de discutir esses projetos. E o cidadão que não ficar de olho nisso pode realmente ter um prejuízo. O José Donizete, ele quer acrescentar alguma coisa nessa resposta do Márcio Paiva. Pois não, José Donizete. Eu queria fazer um adendo nos comentários do nosso vice-presidente do Sindireta e fazer chamar a atenção da Câmara Legislativa, do governo do Distrito Federal, que vai causar um grande prejuízo ao Estado se ele não pagar esses reajustes ao servidor, porque ele anunciou isso depois do dia 1º, depois da implantação do reajuste, que o servidor já estava esperando por esse direito. Isso vai causar um desconforto ao servidor, já está esclarecido. Vai causar um despejo de ações judiciais e que vai causar grandes prejuízos aos cofres públicos. E que nós, servidores, nós temos que preservar esses prejuízos aos cofres públicos. Então, desde já, nós já estamos chamando a atenção do governador que ele tem que pagar, tem que honrar a lei e tem que pagar os reajustes aos servidores, porque vai causar grandes prejuízos aos cofres públicos do Distrito Federal. Ok, muito obrigado. Eu vou passar agora para o Marlon, para responder aqui a pergunta da Milene Rodrigues. Por que o governo não corta os cargos? Eu acho que dentro disso que o Gonzaga Negreiros falou. Por que o governo não corta os cargos comissionados e reduz secretarias e administrações? Vocês acham que a redução das secretarias anunciadas pelo governo é o suficiente ou poderiam reduzir mais? A verdade é que o governo não corta os cargos comissionados porque ele precisa honrar promessas de campanha. Todas as vezes que algum candidato se coloca como candidato a um cargo eletivo, ele promete a um conjunto de pessoas empregabilidade. E ele faz do Estado uma extensão do interesse dele, trazendo os seus eleitores, os seus cabos eleitorais, aqueles que trabalharam na sua campanha, e colocam na máquina pública como servidores efetivos, como servidores públicos, na condição de servidores públicos temporários, né, fazendo com que as suas promessas de campanha e de empregabilidade sejam cumpridas. Na linha geral, reduzir secretaria pode ser uma saída, mas também pode ser um problema. Para se reduzir ou para se aumentar, precisa de estudo técnico, precisa de desenvolver atividade, desenvolver um trabalho para verificar o que vai ser juntado com o que, como e onde. Não é simplesmente numa canetada juntar um conjunto de secretarias que muitas vezes podem ter atividades não conectas, fazendo trabalhos diferentes e no final o cidadão que paga a conta. A gente pode verificar no caso da central que foi criada no início do governo, Central de Alvarás, juntou ali um conjunto de pessoas, de secretarias, com a possibilidade ou com a promessa de se reduzir o tempo para a liberação de alvarás, e isso não aconteceu. Por quê? Porque lá não tem servidor público.
Lá tem um monte de apadrinhados políticos, um monte de servidores comissionados, e o servidor público, que é quem tem o direito de dar o parecer correto, que tem a função pública, a fé pública para assinar os documentos, não estão lá trabalhando. O servidor público está jogado de lado. Está jogado de lado não é porque ele quer, é porque fazem com que o servidor fique jogado aos cantos, porque é interessante para aqueles que estão aí. Então, eu acredito, tenho fé, que nós não precisamos de servidores públicos, mais servidores públicos. A gente precisa realocar de forma adequada aqueles que hoje estão no Estado. E aí nós teremos bons serviços públicos. É isso que precisa. Ok, Marlon, você queria falar também sobre a questão do zoológico, né, naquela pergunta. Na verdade, eu queria falar sobre tarifas públicas, porque é um conjunto de falsas informações que o governo está lançando, principalmente dizendo que essas tarifas serão o resultado, serão os problemas para as mazelas financeiras do governo. A gente precisa separar muito bem as coisas. Tarifa pública, vamos falar de transporte público. Quando foi feita a licitação, foi taxado o que chama-se de tarifa técnica. Todas as vezes que o cidadão passa na roleta, o governo passa para ele R$ 1,70. Isso não interessa. Você passou na roleta R$ 1,70. Então, a empresa ganha os R$ 3,00 que você paga de passagem, mais R$ 1,00 de tarifa técnica. Quando o governo aumenta a tarifa, significa o quê? Que ele vai continuar repassando R$ 1,70, mas a empresa, ao invés de ganhar R$3 vai passar a ganhar 4. Então o aumento de passagem vai simplesmente para o bolso dos empresários. Está atendendo única e exclusivamente os empresários. Da mesma forma o zoológico. O zoológico, o dinheiro que você paga na entrada do zoológico e do restaurante comunitário, ele não retorna para o cofre do governo na fonte 100 para que ele possa fazer as melhorias ou gastar isso com o pessoal. Isso entra direto na receita das secretarias e elas podem fazer o que quiser com esse dinheiro. Então não é aumentando passagem, não é aumentando a entrada do zoológico e não é aumentando o valor do restaurante comunitário que nós vamos ter resultado efetivo nas contas do governo. Então isso é mais uma mentira para enganar o servidor que acaba muitas vezes ficando sem entender o que está acontecendo e jogar a população contra o servidor público. Ok, o Márcio Paiva gostaria de complementar. Só complementar a fala do Marlon, Valdir. É que, além de tudo isso que ele falou, esse dinheiro não conta para o Tesouro do Distrito Federal. Quer dizer, ele não abate, não entra na Receita para que a gente discuta a lei de responsabilidade fiscal. Ele não vem para a fonte 100 do governo, entendeu? Então não se discute esse dinheiro dentro do orçamento do Estado. Quer dizer, ele está passando hoje 53 milhões de reais para complementar as passagens de ônibus e isso não vai diminuir em ele ter aumentado o valor das passagens. Na verdade, é mais um patrocínio a quem bancou a campanha do governo. A nossa preocupação como servidor público é, de fato, que o discurso do executivo seja verdadeiro. Quando ele vem dizendo que vai fazer diferente, que ele faça diferente, não igual. O que tem de diferente no que ele está fazendo em relação a todos os outros governos que tem em Brasília? Nada, a não ser mentir. O diferente está sendo isso. Está mentindo muito para a sociedade. Ok. Já estão me dando uns puxãozinhos de orelha aqui, nós já estamos chegando quase ao término do nosso programa, mas como nós começamos 10, o Marvel olhando para mim ali, como nós começamos 10 minutos atrasados, nós vamos respeitar esses 10 minutos e vamos terminar esse nosso programa com mais 10 minutinhos, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o meu presidente, a Maria Lúcia, ela fala, o Hollenberg vai precisar da Câmara Legislativa para emplacar o ajuste fiscal do DF. Os sindicatos vão intermediar com os distritais? Primeiro que a gente tem que definir qual é o papel do sindicato no âmbito da sociedade. Nosso papel é exatamente defender as lutas sindicais. Então, de maneira alguma, você vai ver algum empecilho por parte das entidades sindicais com relação aos projetos que não tratam de nossos interesses. E de maneira alguma, a gente vai ter no ridículo de ir lá, pedir para deputado votar algum projeto que venha de interesse do Poder Executivo. Então, veja bem, é bem interessante colocar isso, porque uma medida que a gente tem sempre dado a sugestão para o governo federal é o recadastramento dos imóveis de Brasília, que há anos que não tem. Só nessa atitude do governo conseguiria aumentar a sua arrecadação. Um governo assistencialista, que são vários, ele aí, o abono, né, com relação aos transportes, que é um ralo para o Distrito Federal. Realmente ele precisa enxugar a sua máquina, como bem colocado aqui pelo Marlon. Né? Não precisa reduzir, porque não há tanta secretaria só por interesse político. Nós temos que acabar com os balcões de negócio nas RAs, que é dado para os deputados distritais. E, no entanto, você chega lá, você não tem nenhum serviço de qualidade para o servidor, porque não faz concurso público. E aí a gente chega ao caos na saúde pública. Então nós precisamos de um governo mais gestor. Antes de penalizar
a sociedade. A sociedade não aguenta mais tantos impostos. Nós, como servidores públicos, também não aguentamos mais. Hoje nós estamos como? Temos um sócio, o governo. Porque o que nós ganhamos, 45%, ele é descontado do contra-cheque dos servidores. Então, o governo vai precisar, sim, da Câmara Legislativa. E essas medidas dele aí, como bem colocado aqui por Donizete, nada mais vai restar em ação trabalhista, em passivo trabalhista. Porque lá em 1997, o governo do Palácio do Buriti suspendeu o Vale Alimentação por um decreto. Os servidores dormiram contigo, acordaram sem ele, por simples um ato arbitrário. Da mesma maneira, os mesmos moldes, o seu governador, Rodrigo Hollenberg, está fazendo. Porque uma lei só se substitui com a nova lei. Mas ele sabe a pressão dos trabalhadores no sentido da Câmara Legislativa, só que ele não caminha. É um governo que seus atos ele não resiste a nenhum. O próprio parcelamento dos salários, não restou outra da gente buscarmos a justiça, porque no entendimento dele bastava ele falar e fez, e depois teve que voltar atrás por conta do parcelamento do salário dos servidores. Então o que a gente quer chamar a atenção, que esse atual governo, ele realmente não obedece à legislação, né? O Estado Democrático de Direito coloca por terra, porque eu como cidadão comum tenho que respeitar as leis. Né? E no entanto, ele não quer, e além do mais, vem com ato arbitrário, eu não posso e não vou pagar. E nós não vamos aceitar isso de maneira alguma. E eu quero aqui parabenizar também a posição dos deputados distritais, porque ontem mesmo ele chamou lá para um projeto para salvar a saúde, né, que ele colocou lá, só apareceram no plenário 9 deputados, tirando da oposição, que foram 2 que apareceram, o Chico Vigilante e Cláudio Abrantes lá. Então, na realidade, só tínhamos 7 servidores da bancada, porque entende realmente que esse gesto do governo não é por aí. E eu quero contar com os deputados semana que vem, hoje à tarde nós teremos a reunião com os sindicatos, iremos peregrinar de gabinete em gabinete naquela casa, conversando e conscientizando do governo com relação a esse pacote de maldade, que inclusive também quer reduzir o percentual dos cargos comissionados ocupados pelos servidores públicos. Um total desrespeito à política de valorização dos servidores públicos. Você veja bem um absurdo, o servidor receber 60% de um cargo comissionado. Um servidor que se capacita e tem compromisso com a administração. Não é aquele servidor só de 4 anos e ele muda. Ele tem responsabilidades. E, no entanto, ele quer ter um tratamento desigual com eles. E nós não vamos aceitar também esse projeto maléfico que o governo está querendo alterar. Basta dizer também da Previdência, que ele já coloca um projeto lá dentro, também retirando a aposentadoria dos servidores, retirando a paridade dos servidores no Conselho do IPREV, que tem atuado muito bem lá dentro, fiscalizando. E outros projetos que virão ainda contra nós. Então, minha amiga, não resta mais do que tudo de estarmos dia 24 para dar uma resposta a esse governo do Distrito Federal que só sabe colocar no colo do servidor toda essa política maléfica, um pacote de maldade contra nós, servidores públicos. Quinta-feira, a partir das 10 horas, lá no Palácio do Buriti. Ok, obrigado, presidente. Gente, nós estamos chegando praticamente ao final do nosso programa, mas vou fazer 2 perguntas aqui, 2 em uma, viu, Gonzaga Negreiros, para o nosso diretor. A primeira é do Eduardo, ele pergunta aqui. Deixa eu pegar isso. Bem, a ideia do governador Rodrigo Hollenberg de suspender os reajustes de servidores públicos, além de ilegal, é inconstitucional e potencialmente pode conduzir o DF a uma crise sem precedentes. Crise que pode culminar com a intervenção judicial e com o impeachment de Hollenberg. Aí eu vou aproveitar e fazer também a pergunta do Suzano Reis, que ele pergunta: o Hollenberg pode ser preso por descumprir uma decisão judicial? Então, Eduardo e o Suzano. Eduardo, Suzano e aos amigos, nós estamos atentos aqui às perguntas, que são muitas, e o tempo é curto, e a gente tem que estar suprimindo e respostas.
ao descumprimento de leis. O Hollenberg, ele era para ser um cidadão que tivesse muito apreço e respeito às leis, porque ele sempre trabalhou no legislativo, onde se constrói leis. Mas ele pode ser preso sim, porque nós, representantes dos servidores, estamos ajuizando ações contra o descumprimento dessas leis. Justamente porque o TJDFT, como se diz, foi 17-0 que, como se diz, convalidou esse reajuste. No momento que ele deixa de cumprir, ele está descumprindo a lei. E nós vamos buscar isso dentro das prerrogativas da lei. Agora, eu queria deixar aqui bem claro algo que o Hollenberg, ao longo dos meses que ele está aí, o Hollenberg sempre falou que não podia dar reajuste porque ele estava na lei do limite da lei de responsabilidade fiscal. Hollenberg não dizia que não tinha dinheiro. Ele dizia que não podia fazer porque não estava realmente impossibilitado pela lei de responsabilidade fiscal. Ele nunca falou que não tinha dinheiro. Ele usou esses meses todos dizendo, não posso conceder porque a lei não vai permitir. Quando chegou no momento de conceder, ele falou, não, agora eu não tenho dinheiro. Então ele usou dois argumentos, ele usou duas artimanhas, que se nós formos parar para analisar, ele ficou a vida inteira dizendo que estava preso à lei de responsabilidade fiscal, que foi o caso dos servidores do SLU, que ele retirou parte do salário e disse que não podia recompor porque estava dentro da lei de responsabilidade fiscal. Agora, quando a lei, como se diz, consolidou o direito dos servidores receber uma reposição, agora ele diz, não tem o dinheiro. Então ele quer jogar para 16, para quê? Em 16, ele dizia assim, olha, já atendi vocês e do acordo de 2015. Então, eu quero saber do governador o seguinte, se ele passar para 16, ele vai acordar, ele vai, como é que se diz, cumprir o que era em 15 em 16. Em 16, ele vai nos conceder novamente a reposição ou ele só quer ficar enrolando mais uma vez, o rola, pegar o ano 15, jogar para 16, cumprir para dizer assim, já atendi a vocês. Porque 16 é outra negociação, 16 nós vamos buscar as negociações, reparar a inflação, as percas que estão aí. Então, o senhor rola aos telespectadores, eu queria dizer o seguinte, eu falei que ia revelar que eu passei a noite sem dormir fazendo contas, levantando o orçamento do Distrito Federal e cheguei a uma conclusão seguinte, governador, se for para cumprir, se o Distrito Federal realmente está sem dinheiro, porque eu descobri que tem muito dinheiro, mas se você quiser manter esse dinheiro aplicado, que rende muitos juros, e você está pegando esses juros para desviar para outras finalidades, eu vou lhe mostrar. Tem 600 milhões que está na área federal para ser buscado para o Distrito Federal. Tem mais os 3 bilhões aí do IPREV aplicado, como vai virar pó, você vai desaparecer com eles, tem ideia com seus técnicos, entre aspas, de fundir o IPREV com a iniciativa privada. Então é o seguinte, vamos pegar esses 3 bilhões, faça o empréstimo, tire das aplicações, faça o empréstimo e cumpra essa como é que se diz, essa obrigação. Aí você distribui isso no Distrito Federal, cumpre com a obrigação com os servidores e acaba essa conversa. Então tá aí, ó, tá a resposta, tá a fonte, é só fazer. Se os técnicos der conta, nos chamam de Sem Direta e mais associações, nós vamos lá lhe mostrar como é que faz, como é que você vai fazer esse empréstimo, quantos meses você pode pagar e tira do que vocês já estão programando fazer cinza e pó dessa aplicação lá. Então invista nos servidores, faça um empréstimo, pague direitinho e pronto. Acaba com essa história, encerra e dá tranquilidade ao servidor, ao Distrito Federal e ao comércio. Muito obrigado, Gonzaga Negreiros. Aqui é ao vivo, a cores e sem censura. Eu vou pedir então para nós, são 11 horas 11 minutos, 11 horas 9 minutos, horário de Brasília. Eu vou passar agora para Fátima Lima, presidente da SEC, para suas considerações finais, chamando o servidor para os seus 2 atos, né? Que ocorreram essa semana. Servidores da Secretaria de Cultura, nós estaremos aí em frente no nosso pátio lá, em frente à cultura, e eu os chamo todos, literalmente, gente, não tenha medo de ir ao nosso chamado, a nossa Assembleia Extraordinária, dia 23, às 3 horas da tarde. E não esqueçam também que dia 24 estaremos no Palácio do Buriti. Gente, saiam dos seus locais, vamos reivindicar os nossos direitos para podermos, esse governador, nos respeitarmos. Muito obrigada. Ok. Vamos agora ao José Donizete, secretário-geral da ASCAF. Eu gostaria das suas considerações finais e também conclamando os seus associados a participarem deste ato na semana que vem. Eu quero aqui, nas minhas considerações finais,
falar também para os nossos aposentados, para os aposentados do Sindireta, para os servidores da Secretaria de Fazenda em geral, que a responsabilidade é de todos. Agora, gente, vamos fazer como fizemos no governo Arruda, não deixar tirar nossa licença-prêmio, não deixar tirar nossos direitos. Vamos fazer que o governo respeite e cumpra essas perdas salariais que nós conquistamos no passado. 2016 é outras perdas. Qualquer cidadão vai no mercado, vai em qualquer lugar, vai ver a disparada da inflação, gente. Vamos sair à rua, vamos buscar nossos direitos. Esse governo está faltando com respeito com a gente. Nós elegemos ele, foi para respeitar a gente. Vamos para a rua, gente. Dia 24, o Sindireta está convocando a partir das 9h30, em frente ao Buriti, gente. Dia 24, agora, o sindicato, a sua instituição garantida por lei. O seu sindicato está convocando você. O sindicato é você. Muito obrigado, Valdir. Ok, muito obrigado, Zé Donizete. Vamos agora para o nosso vice-presidente, Márcio Paiva. Antes disso, eu gostaria de ouvir o Marlon Moisés. Vamos primeiro ouvir os nossos convidados, depois nós que somos anfitriões, né, fazemos as nossas considerações. Ô Marlon, as suas considerações finais, ao mesmo tempo a sua chamada convocando os seus associados, né, da ASCAP, né? Primeiro eu queria agradecer ao Sindireta, ao espaço, ao convite, à participação na TV Sindireta, tá? Muito obrigado, Ibrahim, muito obrigado, Márcio, e convidar os servidores a visitarem a nossa página no Facebook, é facebook.com/ascap-df, e também o nosso site, ascap.com.br. Lá a gente mantém as informações sobre o que está acontecendo na carreira de forma muito atualizada, quase ao vivo, como aqui na TV Direta, mas a gente está sempre colocando atualizações lá. Eu queria convidar todos os servidores, tá? Em especial os servidores da carreira de políticas públicas, os servidores que estão nas administrações, os servidores que estão na Secretaria de Saúde, Secretaria de Trabalho, os servidores do Palácio do Buriti. Eu sei que nós estamos passando por tempos difíceis, inclusive sobre assédio. O servidor não está tendo a liberdade de se expressar, não está tendo a liberdade de participar de seus movimentos. Não permita isso, tá? Não se permita ser coagido. Se isso acontecer com você, servidor, venha até o sindicato, procure a associação, nós vamos tomar as medidas necessárias. Então participe do dia 24 do nosso movimento, será a partir das 9 horas, na frente do Palácio do Buriti. Só conseguiremos a vitória com a tua presença. Então participe e muito obrigado. Ok, muito obrigado a você, Marlon Moisés. Agora sim, as nossas considerações finais por conta do nosso vice-presidente Márcio Paiva. Pois bem, Valdir, é com muita alegria que a gente está concluindo mais esse trabalho, mas agradecer aqui o Marlon, a Fátima, a Donizete, Negreiros, o Ibrahim, a você, toda essa equipe, por mais esse trabalho. E dizer, de uma forma geral, para toda a sociedade de Brasília, que os servidores públicos também fazem parte dessa sociedade, que nós também somos cidadãos de Brasília. E que esse movimento, do dia 24, ele é o começo de vários outros movimentos que vão vir para defender as instituições públicas e os serviços públicos para você, cidadão. Então, gostaríamos muito que você, que faz parte de alguma associação comunitária, que faz parte de sindicatos, da iniciativa privada, você que é cidadão, você que mora, que precisa do serviço público, participe junto com a gente desse movimento, que logo em seguida a esse movimento dia 24, vamos estar também nas ruas, levando o nosso manifesto ao cidadão de Brasília, conclamando a participação dele contra todo esse jogo sujo que o governo do Distrito Federal vem trazendo para Brasília. Muito obrigado por hoje. Ok, agora sim as nossas considerações finais por conta do nosso presidente Ibrahim Youssef. Muito bem, primeiro quero agradecer a todas as instituições aqui, as associações, né, na pessoa do Marlon, a ASCAF do Donizete, né, lá a SEC da Cultura, enfim, a todos que estiveram aqui junto com a gente. E a gente chama realmente a todos os servidores para a greve geral de alerta ao governo do Distrito Federal. Nós queremos estar lá com todos os servidores, principalmente você da Defensoria Pública, você do Na Hora, na pessoa do Associora, né, que pôde estar aqui presente, mas já justificou. Um abraço bem forte ao presidente Renê. Queremos também ao pessoal da Papuda, né, lá da Lúcia, está também presente em massa. Aos colegas do Hemocentro, né, na pessoa do Everard, também que está no movimento, né,
Quero convocar também aos colegas da Agência da Receita de Taguatinga, de Ceilândia, de todos os postos fiscais de Brasília, aos colegas da Vigilância Sanitária, né, também quero contar com a presença de vocês lá. Vocês se preparem, vão lá, façam suas manifestações, marque presença nessa Assembleia, né, porque é importante, nós como servidores públicos, estar lá maciçamente naquela Praça do Buriti, que aquela praça realmente fique pequena para nós, para dar um recado para o governo, que no dia 7 de outubro nós queremos o nosso reajuste no nosso contra-cheque de volta ao nosso espelho, que ele tem uma oportunidade de recompor essa tabela de vencimento dos servidores, que nós não vamos deixar e nem deixar de lutar em defesa dos nossos interesses, das nossas conquistas. Então, a todos esses colegas, aos colegas do SLU também, que ontem nós tivemos uma reunião com um grupo de trabalho, né, também está convocado, porque eles terão a sua tabela com repercussão a partir de novembro, também está em risco. Então, você que estão aí nas divisas, também compareça ao movimento, os companheiros do SLU, que também já estão sendo atingidos pela redução salarial e serão atingidos ainda mais ainda, porque com esse governo, o governo está querendo tirar essa tabela que tem a repercussão, que é a partir de novembro. Então, caros colegas, nós estamos se organizando no sindicato, estamos cuidando de toda a logística do evento, né, preparando com tendas, né, preparando com um melhor carro de som, mas tudo isso, se não tiver o servidor lá maciçamente naquela praça, nós não vamos dar o recado ao Palácio do Buriti. Ele está usando de todas as ferramentas nas grandes mídias para querer desmobilizar o servidor público, e eu tenho a certeza, governador, que os servidores irão sim, porque eles sabem do custo que foi para colocar esses avanços num contra-cheque. Então, meus amigos, nós do Sindireta já se unimos com 19 sindicatos. Estamos aí com mais de 15 associações, aliás, 27 associações, né, Márcio? 27 associações, convocando a todas as centrais, todo o movimento sindical. Estará marcado esse encontro na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, lá na Praça do Buriti. Quero lembrar também a vocês, de domingo, a partir das 9 horas, lá na Rádio JK FM, que é outro veículo nosso de comunicação, né? E foi bem avisado aqui pelo companheiro Donizete, que os aposentados também estão convocados, os pensionistas, né? Enfim, a todas nós. E lá a gente tem a oportunidade de domingo também estar compartilhando com vocês toda a nossa ação sindical. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem. Muito obrigado. É isso aí. São 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Estamos finalizando mais uma edição da TV Sindireta. Hoje com uma edição mais do que especial, né? Que trouxemos aqui alguns representantes de associações ligadas ao sindicato. E eu gostaria muito de agradecer aqui ao Marlon Moisés, vice-presidente da ASCAP, a Fátima Lima, presidente da SEC, ao José Donizete, secretário-geral da ASCAF, ao nosso diretor Gonzaga Negreiros, sempre muito inteligente nas suas colocações, nas suas palavras, tanto quanto ao nosso vice-presidente Márcio Paiva e também ao nosso presidente Ibrahim Youssef. Agradecer a assessoria sempre presente da comunicação da Ana Araújo, ao nosso câmera aqui dentro, ao Danilo, ao Marvin lá fora na mesa, que hoje se virou nos 30 para acoplar todo mundo no estúdio. Eu estava até falando com o nosso presidente Ibrahim Youssef, de repente algumas edições da TV Sindireta nós podemos fazer direto lá do auditório, onde pode haver uma participação mais completa, que lugar lá não falta, né? Realmente nós podemos fazer ao vivo através direto do auditório da TV Sindireta, mas eu gostaria de agradecer principalmente a você, que praticamente lotou a nossa caixa de mensagem aqui, enviando a pergunta, até porque esse assunto não poderia ser diferente. Tá, as perguntas que não puderam ser respondidas, nós vamos passar para a assessoria de comunicação do Sindireta para que essa resposta chegue até você. E mais uma vez eu endosso aqui a convocação do nosso presidente Ibrahim Youssef para o dia 24, né, presidente? Às 9 horas e 30 minutos no Palácio do Buriti. E nós temos um próximo encontro marcado na próxima sexta-feira, às 10 horas, ao vivo aqui do seu TV Sindireta. No mais, tenham todos um final de semana muito abençoado. Fiquem com Deus.